Olá, segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós iremos finalizar o estudo do reino Animalia com os cordados, que é o último grupo, o último filo de animais que nós estudamos. Iniciamos na aula passada com o estudo dos peixes e anfíbios e hoje finalizaremos com o estudo dos répteis, aves e mamíferos. Mas antes, já gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir, comentar, compartilhar. É importante que esses vídeos cheguem a outros colegas. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Bom, o primeiro grupo, a primeira classe que nós iremos conhecer são os répteis. A gente já pode perceber aqui algumas características interessantes observando a pele, que é uma das características que vai diferi-los dos anfíbios e dos peixes. Mas vamos a algumas características. Primeiro, esse grupo ele evoluiu dos anfíbios. Os anfíbios, que são animais que vivem nos dois ambientes, no ambiente aquático e no ambiente terrestre, eles invadiram o ambiente terrestre, porém eles ainda dependiam da água, dependem da água para a reprodução e para a fisiologia, a respiração. Já os répteis, eles conquistaram o ambiente terrestre, porque eles não precisaram mais do ambiente aquático para a reprodução, por exemplo. Isso se deve principalmente a duas características. Primeiro, o corpo tem uma pele seca e a produção de ovos com casca, mas falaremos isso mais adiante. A maioria dos répteis são carnívoros, apesar de existirem algumas espécies herbívoras. Existem em média 6.000 espécies de répteis catalogados. Eles têm uma característica interessante que é a ausência de glândulas, enquanto que os anfíbios possuem uma glândulas parapóides, os répteis eles não possuem. E tem pele impermeável, que pode se apresentar na forma de escamas, placas ou carapaças. São animais ectotérmicos, assim também como os peixes e os anfíbios. A temperatura do seu corpo varia com o tempo. São inclusive considerados animais de sangue frio, porque eles dependem do calor, dependem da luz, do calor do sol para aquecer o seu corpo. Então é um aquecimento que vem de fora para dentro. Então eles precisam, é muito comum se encontrar lagartos ao sol para aquecer. Eles têm respiração exclusivamente pulmonar. O coração apresenta 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, exceto os crocodilos, que apresentam 4 cavidades. As adaptações ao ambiente terrestre se dão principalmente pela pele seca e os ovos com casca. Essas características, principalmente a pele seca, protege contra o ressecamento. Como eu já falei, ela se apresenta de 3 formas: escamas, cobras e lagartos, jacarés que apresentam na forma de placas e carapaças nas tartarugas. Ovos com casca foi uma grande evolução dessas espécies, porque elas passaram a não depender mais do ambiente aquático para a postura dos ovos, visto que a casca mais grossa ela protege os filhotes, protege do ressecamento. Vamos a algumas outras características. O sistema digestivo é completo, termina em cloaca. A reprodução é sexuada, eles têm fecundação interna, desenvolvimento direto. A gente pode perceber que esses animais já nascem da forma como eles vão ser na fase adulta, eles não têm estágio larval. A maioria são ovíparos, apesar de existirem algumas espécies que também são ovovíparas, e aí possuem um órgão copulador. Existem 3 grupos: os quelônios, os crocodilianos e os escamados, o qual vamos ver agora. Os quelônios compreende o grupo das tartarugas, jabutis e cágados, são animais, em sua maioria, herbívoros, são animais que têm um corpo coberto de carapaça, a maioria aquático, e são ovíparos. Ainda falando sobre os quelônios, eles têm 2 características interessantes, que é o casco, a carapaça da tartaruga na parte do dorso e na parte ventral ele se chama plastrão. Não possuem dentes, porém possuem um bico córneo bastante forte que ajuda a esmagar os alimentos. Outro grupo são os crocodilianos, compreende aqui os crocodilos e os jacarés. Esses animais têm um corpo alongado e coberto por placas córneas,
são terrestres e são aquáticos. Essas espécies são interessantes, né, porque eles são carnívoros, né, como a gente já sabe, e são animais altamente, né, fortes, né, da mordida bastante forte. Quanto à reprodução, a gente tem aqui, né, eles podem ser ovíparos, né, e existe esse cuidado parental. Né, as temperaturas elas vão determinar o sexo, temperaturas baixas determinam animais femininos, né, do sexo feminino, enquanto que as temperaturas mais elevadas vão dar aí origem aos machos. Outro grupo são os escamados. Né, os escamados compreendem aí o grupo de 3 animais. Os ofídeos, que são as cobras, os lacertídeos, que são os lagartos, e os ricocéfalos, que são as tuataras. Tem o corpo coberto de escamas, são aquáticos e terrestres. As serpentes, né, vale a pena falar um pouco sobre elas, são animais, né, de corpo alongado, não têm membros locomotores, possuem uma língua bífida. Essa língua possui essa divisão, como vocês podem observar nessa imagem, que é uma maneira, né, de perceber o cheiro. Não possuem pálpebras, né, portanto, as suas pupilas, né, permanecem visíveis. No período noturno, ela está vertical e no período diurno, né, são redondas. E aí a gente tem também a característica delas mudarem de pele e todas possuem, né, respiração pulmonar. Algumas curiosidades, né, interessantes sobre os répteis, né? O maior lagarto do mundo é o dragão de Komodo, né, que é endêmico dessa ilha, na Indonésia, e eles podem chegar até 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. Enquanto que o maior réptil do mundo é um crocodilo, né? O crocodilo de águas salgadas, como esse que vocês podem observar nessa imagem. Eles vivem na região da Austrália e no sul da Índia, e são animais que medem, em geral, 5 metros, mas já ocorreram registros de terem até 8 metros de comprimento. Vamos falar um pouco agora sobre as aves, né? A segunda classe, juntamente com os mamíferos, evoluíram dos répteis, né? Então esses animais, juntamente com os mamíferos, tiveram essa evolução, essa linha evolutiva. Existem mais de 11 mil espécies de aves, né, conhecidas pela ciência, enquanto que 1.800 espécies só no Brasil. Né? Então essa região da América do Sul é uma região que abriga uma boa quantidade do número de espécies de aves. As aves são animais homeotérmicos, ou seja, eles conseguem sobreviver e explorar os mais diversos ambientes e temperaturas porque eles têm a capacidade de controlar a temperatura do seu corpo com a temperatura do meio. Em geral, as aves elas são adaptadas ao voo e a gente vai ver algumas características que permitiram isso. Uma delas, né, e a principal, é que seus membros anteriores se modificaram em asas. Além disso, né, a presença de penas que torna o corpo mais leve, entre outras características. São bípedes, né, e seus pés vão variar de acordo com a necessidade, com o ambiente em que elas vivem, né, seu estilo de vida. A gente tem aqui o empoleirador, o agarrador, aves de rapina, aves nadadoras, né? Então, o formato dos seus dedos, a quantidade de dedos vai variar muito dependendo do seu estilo de vida. Além disso, as aves, né, diferente dos répteis que não possuem glândulas, elas possuem uma glândula chamada de glândula uropigiana, que é uma glândula que produz uma substância oleosa muito importante para impermeabilizar as penas e evitar, né, um encharque, principalmente em aves aquáticas. Vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia desses animais. As aves, elas têm um sistema digestório completo, né, com boca e desencadeia numa cloaca, possuem um bico córneo, papo, proventrículo e moela. São 3 estruturas importantes, né, e presentes nas aves. O papo, que serve para armazenar o alimento, enquanto que o proventrículo é um estômago químico, né, que contém enzimas que vão fazer o processo de digestão química, e a moela faz o processo de digestão, é como se fosse um estômago mecânico. Possuem pedrinhas, né, que ajudam a quebrar os alimentos. E aí segue, né, os outros órgãos desempenhando cada um seu papel.
O sistema respiratório é pulmonar, porém elas têm como suporte os sacos aéreos, que são bolsinhas de ar que ajudam a tornar o corpo das aves mais leves e também auxiliar na respiração. O sistema excretor é por rins metanéfricos, produzem um ácido úrico, e uma curiosidade importante é que as aves elas não possuem bexiga urinária, isso também como forma de adaptação ao voo. Possuem um sistema nervoso com encéfalo, medula e 12 pares de nervos cranianos, possuem um canto, que é produzido pela siringe, muito importante e característico de cada ave. O sistema circulatório é fechado, duplo e completo, possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, e a artéria aorta é voltada para a direita, diferente dos mamíferos, veremos à frente. Quanto aos aspectos reprodutivos, são animais dioicos, ou seja, possuem 2 sexos, e também possui o característico que nós chamamos de dimorfismo sexual. O dimorfismo sexual é a característica que a gente percebe que o macho é diferente da fêmea, a gente consegue diferenciar os 2 sexos. A fecundação é interna, o desenvolvimento é direto, sem estágio larval. Existe o cuidado prolongado com a prole. Os anexos embrionários, saco vitelínico, âmnio, coro e alantóide, faz parte desse processo embrionário e são ovíparos. Vamos falar um pouco sobre algumas adaptações ao voo. As aves, como eu já falei, elas possuem membros anteriores modificados em asas, possuem penas, músculos peitorais bastante desenvolvidos para suportar o movimento das penas, das asas. Possui ossos pneumáticos, ou seja, ossos ocos, sacos aéreos, ausência de dentes para reduzir o peso do corpo desses animais, ausência de bexiga urinária para evitar também o acúmulo e aumentar o peso, e uma característica muito importante para o voo é a presença desse osso externo com quilha, também chamado de carena. É um formato aerodinâmico que permite a fixação desses músculos no peitoral para auxiliar no voo dessas aves. A classificação, elas são classificadas geralmente em 2 grupos, existem algumas ordens, mas a gente vai falar aqui alguma classificação geral, que são as ratitas, aves que não voam, e esse voo não ocorre justamente pela ausência dessa estrutura que nós chamamos de quilha, que prendem os músculos que permitiram o voo. Então a gente tem aí avestruz como exemplo. E as carinatas, que são aves que voam. Essas aves elas possuem esse osso externo com carena, que é essa parte que vai prender os músculos peitorais responsáveis pelo batimento das asas. Então aqui a gente tem as carinatas, aves que voam, e as ratitas, que são aves que não voam. Uma curiosidade sobre as aves é que a menor ave do mundo é o colibri abelha cubano. Essa ave, também conhecido chamado de beija-flor zumbidor, ele tem em média 5,7 centímetros de comprimento e pesa apenas 1,6 gramas. É a menor ave já vista no mundo, enquanto que a maior ave de rapina é o condor andino, que tem em média 3 metros de envergadura, com as suas asas abertas, e pode pesar até 15 quilos. Algumas curiosidades sobre as aves. E para finalizar, nós iremos agora estudar e conhecer um pouco sobre os mamíferos, que é a classe da qual nós fazemos parte. Os mamíferos, assim como as aves, evoluíram dos répteis, são animais que têm como principais características também a serem homeotérmicos, ou seja, eles têm a capacidade de sobreviver e de explorar diversos ambientes e temperaturas, e essa temperatura ela é interna, Podemos dizer que assim como as aves, elas além de conseguirem controlar a temperatura do corpo, elas ainda fazem isso de dentro para fora, também são chamados de endotérmicos. Possui uma grande variedade, tanto na morfologia como na fisiologia, mas tem algumas características bem interessantes. Primeiro é a presença de pelos e a presença de glândulas. Então, eles possuem glândulas bastante variadas. Glândulas sebáceas, que produzem essa oleosidade, glândulas sudoríparas, que produzem o suor, glândulas odoríferas, que são glândulas que produzem uma substância que
permite, né, a liberação de odores, né, a produção de feromônios. Essas glândulas, nos mamíferos em geral, está localizada nas regiões genitais e nos seres humanos nas axilas. Esses odores, eles estão diretamente relacionados ao comportamento sexual, à demarcação de territórios, entre outras funções. E, além disso, eles têm as glândulas mamárias, que vai dar nome a essa classe. Temos também, né, falar um pouquinho agora sobre a fisiologia. Quanto à fisiologia, são animais, né, que têm um sistema digestório completo, né, são animais que geralmente, né, não apresentam cloaca. Quanto ao sistema respiratório, é exclusivamente pulmonar e possui o diafragma, né, como um músculo exclusivo desse grupo, né, e que também tem um papel muito importante na contração muscular, né, dos pulmões. Outra característica é o sistema nervoso, né? Quanto à fisiologia, também é um sistema bastante desenvolvido, um cérebro bastante desenvolvido, né, que tem os órgãos dos sentidos, que tem relação direta com o sistema nervoso, formado pelo encéfalo, medula e 12 pares de nervos cranianos. Rins metanéfricos produzem ureia e possuem bexiga urinária. Quanto ao sistema circulatório, assim como as aves, também é fechado, duplo e completo, possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. A artéria aorta, nesse caso, é voltada para a esquerda e possui hemácias anucleadas, além de não existir a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Quanto a alguns aspectos reprodutivos, eles também são animais dioicos, apresentam dimorfismo sexual, ou seja, características do macho diferente da fêmea, possui fecundação interna, desenvolvimento direto, também possuem um cuidado prolongado com a prole, podem ser ovíparos ou vivíparos. Vamos à classificação. Quanto à classificação, eles podem ser classificados como monotremados, que são mamíferos que põem ovos. A gente tem como representantes os ornitorrincos e as équidinas, são animais ovíparos, mas possuem pelos e glândulas mamárias, apesar de não terem mamíferos. Temos também os marsupiais, que são animais que são vivíparos, né, e possuem como característica a presença de um marsúpio, que é uma bolsa de pele localizada na região abdominal, em que os filhotes eles completam o seu desenvolvimento embrionário nessa bolsa. E os placentários, que são os animais vivíparos que possuem uma placenta embrionária. Essa placenta ela ajuda, né, no desenvolvimento, fornecendo alimento, fornecendo nutrientes e os principais gases para o embrião. Eles não possuem marsúpio, né, e nem cloaca, são divididos em várias ordens, é a ordem da qual nós fazemos partes. E aqui vamos a algumas curiosidades, né, sobre os mamíferos. A baleia é classificado o maior mamífero do planeta, né, ela possui em média até 30 metros de comprimento e 150 toneladas. Nós temos também o elefante, né, o elefante africano, que é o maior mamífero terrestre. Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar e a girafa é o mamífero mais alto, né? A gente tem aí girafas que medem aí vários, né, metros de comprimento. Com isso, nós encerramos a nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo encontro.